vamos explicar um pouco agora sobre as estratégias do projeto Função Autonômica, né? E a gente tem, na verdade, um plano geral dentro do Função Autonômica, que ele consta de um tripé fundamental de desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro. A gente tem sempre a evolução pessoal necessária, tá? E é importante que você cheque esse vídeo, porque senão você não consegue pôr tudo em prática. Essa é a verdade, tá? Então, é bem importante que seja revisto isso. A gente vai ter as estratégias de carreira, né? Principalmente para quem é estudante ou para quem é fisioterapeuta, já formado, e aí temos essas subdivisões. Para quem é recém-formado, para quem tem 2 a 5 anos de formado ainda, para quem está de 5 a 10, para quem está mais de 10 anos de formado. Então, isso é bem interessante. E nesta sequência, nós vamos falar muito sobre as estratégias do consultório. Tá? Então, vou até dar um zoom aqui. E essas aqui são as estratégias importantes para esse curso. Então, o primeiro passo é identificar em qual fase da carreira que você está, isso é muito importante, dentro dessas duas divisões. Ou você ainda é estudante, ou você já é um fisioterapeuta. E você já sendo um fisioterapeuta, você tem que saber se você ainda é recém-formado, um físio criança, adolescente ou adulto. Tá? E dentro das estratégias de carreira, eu explico mais em detalhes isso, como você pode melhorar essa relação toda, tá? E como você deveria traçar as estratégias. Então, existe a ideia do plano A e do plano B, a gente explicou isso em detalhe já para vocês, né, na parte de gestão de carreira, então é importante que esteja bem claro, bem definido quais são os planos, você identificar se o seu emprego hoje é um plano A, se é um plano B, enfim, lá tem todas as características para que você vá tomando as suas decisões em relação a uma estratégia que a ideia aqui dentro da função autonômica é essa estratégia do consultório seja de fato um plano A para você. Tá? Ela tem inúmeras vantagens, inúmeras coisas boas em você ter um consultório. Via de regra, primeiro, você depende só do seu trabalho, você não depende de outros trabalhos. Tá? Ah, mas se o dia não estiver bem, então isso faz com que você tenha que procurar estar bem sempre, porque se você não estiver bem, você não atende bem. Então, querendo ou não, o desenvolvimento pessoal está atrelado, tá, a você ter um consultório nesse aspecto. Né? Um consultório, normalmente, você conseguindo fazer bons atendimentos, está com a estratégia técnica correta, você consegue começar a escalar o seu preço ir aumentando, 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 e você ter uma agenda adequada. Tá? E, principalmente, você consegue aumentar mais, não necessariamente pondo mais custo, porque basicamente o teu custo básico ali vai se manter o mesmo. O que vai aumentar, a gente vai mostrar para vocês isso, o que vai aumentar é o valor do imposto. Tá? Talvez o custo escalável maior é o do imposto, né, que eu sou, assim, aqui a gente paga todos os impostos, anota para todo mundo, e é algo que tem que começar a ser uma prática, tá, geral nos consultórios de todas as pessoas. Mas, enfim. Então, a gente vai mostrar um pouco aqui para vocês dessas estratégias, né? Como que eu começo um consultório, tá? Vamos mostrar todos os detalhes de um consultório por horário, um consultório alugado, um consultório próprio, e vou mostrar explicando as minhas planilhas aqui de consultório para vocês. Então, no próximo vídeo agora a gente vai começar a detalhar o máximo que a gente puder e passar todas as experiências que a gente tem aqui de consultório e como que eu entendo que você deveria, assim, ou começar, você que está começando,
ou fazer estratégia de transição, você que já tem algum consultório, etc. Tá? Se você já tem consultório próprio, ou consultório alugado, etc. Tal, assista, que é interessante você ver a estratégia de como que, pelo menos eu entendo que deveria ser o consultório. Então, assim, como que começa um consultório, na verdade? Então, eu tenho 3 primeiras coisas importantes aqui para ser passado para vocês. A primeira coisa, tá? Eu não recomendo que você invista dinheiro tendo um local próprio logo no começo, tá? Eu fiz isso, né? Juntei 4 amigos, cada um tinha sei lá, R$ 2.500, juntou 4, abrimos um consultório, gastamos 10 mil de reforma, que aí a gente ia dividindo aluguel, etc, tal. E aí o consultório estava lindo, mas não tinha paciente. Aí ia começar a pensar em divulgação, ia enviar e tal, ia isso e aquilo. E não, mas a gente tem um consultório, etc. Cara, então, enfim, já cometi vários erros nesse aspecto, tá? Então, eu não recomendo que você faça isso, e vou dizer, mesmo que você tenha recursos, pais, parente, enfim, ajudando. E por quê? Eu lembro uma história, eu tenho uma aluna que ela era estudante de fisioterapia lá do Uniceub, e o pai tinha, sim, muitas posses, muitos recursos, o pai até falecido. Ela amava o pai, sabe? Aquelas meninas que assim, amam o pai amava, fazia de tudo por ela também. Então o que esse pai fez? Pô, minha filha formou, etc, cara, agora eu vou abrir uma clínica, eu vou abrir um consultório e tal, e fez a coisa mais linda, maravilhosa do mundo, tava lá tudo arrumadinho, etc e tal. Você já conhece a história, não funcionou. Por quê? Porque não é para abrir nada assim no começo, tá? Então, assim, eu não recomendo que faça. Ah, mas eu conheço casos que deram certo, tal, não sei o quê. Tá, deram certo como? Depois de 2 anos? Então, pera lá, quer dizer, você teve um revés enorme primeiro para ter isso, você tem essa possibilidade, você tem essa grana, você tem esse tempo, quer dizer, você tem a possibilidade de ficar pagando um lugar um tempão para que ele não funcione também, você não ganhe tanta experiência nele. Não é só pagar o lugar, é a experiência de trabalhar. Então tá aqui, a experiência de trabalhar no local de terceiros, eu sempre julgo que ela é importante, porque envolve vários aspectos, tá? Você vai entender um pouco de como aquele lugar ele é, por exemplo, gerido, se ele é bem ou mal gerido. Vai tomar algumas coisas de exemplo. Vamos abrir aqui a aba. Então, e querendo ou não, aqui você está iniciando o filme do plano B. Ah, não sei direito o que é o plano B, o que é o plano A. Vai lá na parte de gestão de carreira. Lá na gestão de carreira eu explico em detalhes que seria um plano A e um plano B. Mas basicamente um plano B é aquele plano que não vai deixar que você aquele emprego que não vai deixar que você cresça demais, tá? Que é longe de ser o consultório. Então, por exemplo, trabalhar em clínicas ajuda? Ajuda. Vou fechar isso aqui. Então, vamos lá. Você que está começando, cara, você vai aprender rotina de trabalho, que é diferente de estágio. Rotina. Acordar cedo, trabalhar, né? Ou ir para o trabalho, voltar para casa, tá? Todo dia, ganhar aquela rotina de trabalho, né? Vai aprender o que dá certo e o que dá errado no seu trabalho. Então, isso é muito importante, não só em termos terapêuticos, mas também começar a prestar atenção nas organizações. Por exemplo, a gente não consegue organizar muito bem os horários por conta disso, as fichas dos pacientes estão mais organizadas assim.
Então, você começa a perceber o local e começa a aprender como funciona, é uma escola. Você vai aprender com os seus pacientes. Cara, às vezes você vai atender pacientes que durante uma conversa, você está ali conversando com um, com o outro, e que você vai aprender coisas, cara, que você nem tem ideia. Tá? Então, aprender com os pacientes é fundamental. E aí, o que acontece? Só para dizer que você tem um consultório, você vai ficar lá a tarde toda para atender uma pessoa. Enquanto num emprego mais simples como esse, você poderia estar atendendo à tarde vários pacientes numa manhã, vários pacientes aprendendo com eles, etc. Ah, mas eu não concordo, é uma exploração tal. Eu também acho. Eu também acho. Deveríamos ganhar melhor no começo. Eu também acho. Mas ele é um trampolim. Você também não entrega tanto valor assim ao paciente. Convenhamos. Sabe, eu lembro de tratar do lombar colocando ondas curtas e fazendo uma série de winnies no paciente. Então, quer dizer, que diabo é isso? E aí, claro, interessantíssimo aprender com os mais experientes, né? Vai chegar próximo. Sempre tem alguém da clínica que é melhor, porque ele já está num processo mais avançado. Vai colar nessa pessoa, vai querer aprender. Sempre quem está melhor, ele naturalmente quer um pupilo, naturalmente ele quer ajudar alguma pessoa. Até porque no processo de ajudar ele também aprende. Porque logo depois de um certo tempo, você vai ser essa pessoa. E você vai querer ensinar ou mostrar alguma coisa para alguém e vai ter que ter um cara chegando assim, né? Vai ter que ter uma, uma fisioterapeuta querendo ficar assim, top. Então, essas pessoas começam a se aproximar. Eles começam a ver o trabalho e querer organizar, ele começa a querer melhorar, ele começa a querer deixar as coisas melhores e começa a querer aprender mais, começa a querer discutir caso e assim. Você vai começar a juntar próximo dessas pessoas no seu trabalho. E, obviamente, cara, você vai aprender a trabalhar em equipe, que é uma coisa, assim, fundamental. O fisioterapeuta não está acostumado a trabalhar em equipe, via de regra, né? Ainda mais num consultório. No consultório, cara, você vai estar você e, no máximo, sua secretária. Mas vocês precisam ser uma equipe, precisa formar isso, precisa estar, assim, bem ajustado. Então, toda uma rotina de trabalho, ela vai ser importantíssima. E não só isso. Cara, network, que é aquela história. Você vai conhecer um monte de paciente, vai atender um monte de gente, as pessoas vão começar a conhecer você, você vai conhecer as pessoas, vai ver que às vezes é amigo fulano, do ciclano, dependendo de como é a cidade, etc, tal, e a coisa vai rodar. Network fundamental, fundamental. Então, ó, aprender a se relacionar com outros profissionais, tá? Que normalmente a gente não sabe, né? Agir com respeito, discordar com elegância, buscar melhorias para os pacientes e, principalmente, tanto os físios quanto os não fisioterapeutas. Numa clínica dessa, por exemplo, às vezes tem a oportunidade de conhecer um médico que faz uma cirurgia, né? Às vezes tem a oportunidade de conhecer algum paciente que é mais, vamos dizer assim, que é mais bem relacionado, que pode te dar alguma orientação bacana. Então, o networking, gente, ele é fundamental e você começa a aprender isso com essas relações, não tem jeito. Então, vale muito a pena, tá? É aquela história, né? A gente tem que aprender a trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Bom, esses dois itens aqui que eu vou falar. Então, dando continuidade aqui, então eu estava comentando que é importante que nas clínicas você comece a ter rotina de trabalho, que você comece a ganhar um networking, né? E principalmente, um terceiro ponto que você tem que começar a aprender a fazer isso muito bem, que é trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Por que você precisa aprender a trabalhar ao mesmo tempo? Porque é o seguinte, aqui começa uma grande cilada da vida profissional, que é assim, é você começar a ganhar um salário
e quando você começa a ganhar salário, você começa assim a achar que, poxa, legal, estou começando a ganhar um salário e achar que é isso, tá? Tá errado. Você tem que, a partir disso, começar a trabalhar o seu plano A. O que é o plano A? No nosso caso aqui, o plano A vai ser montar o teu consultório, seja ele locado, seja ele próprio, a gente sabe lá quando. Mas é o teu plano A. Então, nunca deixar o plano A fora da sua linha de ação. E, novamente, lá na parte da gestão de carreira, tem todos os detalhes como você monta o seu plano A. Muito bem. Segunda coisa, faça o seu cadastro próprio de pacientes. Como assim, professor? Você não tem celular? Você faz o cadastro do seu paciente. Pega um programa, faz qualquer coisa, entendeu? Eu posso até mostrar qual que eu uso aqui para vocês. Eu uso um chamado Evernote. Deixa eu ver se eu consigo por aqui. Ó, eu uso o Evernote. Ele funciona mais ou menos assim, ó. Vamos lá. Vou colocar aqui para vocês verem. Tá? Tá aqui, ó. Ó. Ele é um programa gratuito. Eu coloco aqui, por exemplo, vou pegar um paciente aqui. Deixa eu botar a atualização. Pronto. Tá aqui, ó. Coloco os dados do paciente aqui, ó. Deixo aqui mais ou menos prontinho, ó. E aqui coloco eles, ó. Tá aqui os dados do paciente, tá? Então, o que acontece nesses casos? Você simplesmente vai começando a ter os teus pacientes. Então, um Evernote da vida, por exemplo, vamos até por aqui, ó, que é gratuito, que você celular, que você consegue ver de qualquer lugar, porque ele fica na nuvem, ele é interessante. Você pode fazer uma notas no seu celular, tá? Então, assim, você tem que ter esse cadastro, tá? O que você vai cadastrar esse paciente? Nome, endereço, o telefone celular, a rede social dele, que isso hoje é importantíssimo, e o e-mail, tá? Isso você tem que cadastrar no paciente, porque isso vai fazer depois com que você possa, por exemplo, informá-lo de que você está atendendo em outro lugar, de que você está, por exemplo, com novas especialidades, enfim, tem que cadastrar, tem que ter o seu banco próprio de pacientes. E tem que fazer com todo paciente que você atender. Tá? Isso é super importante. Vamos lá. Outra coisa interessante é entender qual dia tem mais movimento. Qual o dia da clínica, ou qual o dia que os pacientes mais estão procurando, qual o dia que eles menos faltam. Você tem que ter muito bem claro isso na sua cidade ou no bairro, né, que você está atendendo, como isso ocorre. Por quê? Porque isso vai ser importante lá na frente quando você for alugar o seu horário. Então, por exemplo, qual que é a estratégia? Você começa a entender que terça-feira é o dia que todo mundo está lá, está cheio, ninguém falta. Você começa a perceber isso. Qual é o dia que você vai querer, por exemplo, sublocar algum espaço? Vai ser a terça-feira, porque é o dia que isso está mais ajustado, percebe? Então, nada pode ser feito assim para que a coisa dê certo. Tá? Então, fica ligado nessas orientações. Tá? Muito bem. Então, vamos lá. Hospital, mesma coisa. Vamos pensar nas rotinas de trabalho do hospital. Vamos lá. Valor por plantão. Cara, 12 horas no plantão. Quanto que custa? Cara, eu preciso fazer isso numa hora de atendimento no consultório. Tá? Então, começar a checar essas relações são importantes.
aprender com os pacientes, aprender com os mais experientes, aprender a trabalhar em equipe. E hospital, cara, você conhece todos os outros profissionais da área de saúde. Então, é muito interessante que durante, por exemplo, você está no hospital, você está fazendo o seu plano B no hospital, enquanto você está trabalhando e estudando uma outra coisa. E você vai começando a comentar com os outros profissionais que você está fazendo aquilo. Então, por exemplo, você está fazendo acupuntura. Cara, você vai explicando para todo mundo, falando de acupuntura com as pessoas. Você está fazendo osteopatia, você vai explicando de osteopatia com as pessoas. As pessoas não conhecem, é encantador. Você começa a explicar, isso tudo vai fazendo muito sentido. E você vai se tornando referência para aquelas pessoas. Quer coisa melhor ser referência de profissionais de saúde, sua referência das pessoas? Assim funciona, tá? Então, hospital tem uma questão muito bacana que você pode aproveitar nesse aspecto, tá? Obviamente, o seu network de hospital vai ser muito com os outros profissionais, tá? Fisioterapeutas e não fisioterapeutas, que eu comentei, que é ser referência daquilo para eles. Só que é o seguinte, você não pode ser muito acanhado, não falar, que você tem que falar, tem que explicar às pessoas, conversando, etc. Claro, algumas pessoas naturalmente fazem isso, só que se você não consegue fazer, isso é muito ruim, você tem que fazer mesmo, seja forçado um pouco. Nossa, mas aí eu vou puxar a conversa e olha, é tipo o cara do CrossFit, ó, tô fazendo CrossFit, ó que legal. É, tipo isso. E por que não? As pessoas precisam entender, as pessoas precisam saber que você está fazendo isso. As pessoas precisam saber disso. Novamente, estudar e trabalhar, nunca deixe o plano de A fora da sua linha de ação. Nunca deixe. Checa a questão de onde tem mais movimento, onde as pessoas procuram mais e se existe sazonalidade. Comece a entender esse aspecto. Estúdios de Pilates, por exemplo. Novamente, rotina de trabalho. Ó, aprenda o que dá certo e o que está errado no seu trabalho. Então, por exemplo, se você trabalha num estúdio de Pilates, por exemplo, mesmo ele sendo um estúdio grande, ele não vai ser que nem um hospital. Você possivelmente está mais próximo dos gerentes, está mais próximo de quem comanda as coisas. Procure entender o funcionamento, a lógica por trás de como funciona. Por que esses pacientes vêm nesse horário? Por que são grupos de 3? Por que tem grupos de 1? Porque procure entender toda essa dinâmica, converse com as pessoas. Porque não adianta nada você estar nesses lugares e só trabalhar. Você tem que aproveitar, gente, é o que eu falo, você tem que aproveitar, você aprender a aproveitar dos lugares onde você trabalha. E funciona mais ou menos assim. O lugar aproveita de você, que é o seu trabalho, sua hora, sua mão de obra, o seu conhecimento, e te paga para isso. E você aproveita do lugar também. E como que você aproveita do lugar? Conhecendo mais a fundo como é o serviço. Numa boa, tá? Então, aprenda de novo com os pacientes, como que eles fazem. Por exemplo, como que ele gosta de que mexa nele. Por exemplo, aprenda quanto tempo os pacientes demoram para ficar trocando de roupa. Ou ele fala assim, esse estúdio não tem um lugar que eu troco de roupa, interessante, poderia ter. Então, nisso você já vai maquinando as coisas para o seu. No meu eu preciso ter isso, no meu eu posso ter aquilo, no meu eu vou fazer assim com as pessoas, né? Então, e novamente, aprenda com os mais experientes, como que eles fazem aquele alongamento, como que ele faz tal coisa. Vai lá aprender, para você aprender também a trabalhar em equipe. Ouça, aprenda. Você é um iniciante. Como diz minha filha, você é um noob, você não é um pro. Você está começando. Aprenda. Aprenda mais a ouvir do que a falar. A gente, quando é muito novo, a gente acha que sabe tudo. Essa é a verdade. Aprenda. Faça seu network. Aprenda a se relacionar. Relacione-se com os profissionais. Aprenda a trabalhar e estudar. Lembra, plano A na sua linha.
Cadastro próprio dos pacientes. Cadastro dos pacientes. Tem que ter o cadastro dos pacientes. Nem sempre os locais gostam ou deixam que você tenha os cadastros dos pacientes. Mas com muito jeito, você começa a aumentar o seu cadastro, tá? Nem que seja assim, me segue lá na rede social, a pessoa te segue lá na rede social, você segue ela, e tal, você vai pegando o cadastro. Cria o seu telefone, porque se eu precisar desmarcar alguma coisa, eu tenho aqui, etc. E naturalmente as pessoas vão trabalhando com você nisso, tá? Só que ter na rede social já é uma forma de cadastro, tá? Muito bem. Tá aí. E nas academias? Então, às vezes você começa numa academia trabalhando. Então, rotina de trabalho. De novo, numa academia, às vezes você consegue estar próximo do que funciona e do que não funciona, do negócio em si por trás. Aprenda com as pessoas, com os pacientes, com quem é mais experiente. Aprenda a trabalhar em equipe. Veja como organizam, por exemplo, um caso clínico. Veja, por exemplo, como que eles fazem o desenvolvimento da equipe, como que eles treinam a equipe. Isso tudo é muito importante, você tem que ganhar experiência com essas coisas. Agora, imagina você, recém-formado, abre um consultório. O que você vai aprender disso? Não sabe nada. Tá? Ah, mas eu fiz o curso tal. E daí que você fez? Mas o resto? Ah, mas eu fiz o curso online do Amatuso, tô ótimo. Cara, não tá. Eu mesmo tô falando pra você não abrir. Tá bom? Network. Cara, isso tudo é muito importante, porque são essas coisas aqui, ao longo do tempo, que vão garantir que você tenha muitos pacientes. Lá no seu plano A. Ó, então, deixa o plano A, cadastro dos pacientes. O máximo que você puder, você tem que ter cadastro dos pacientes e checar novamente o dia de mais horário, para que você possa tentar alugar. Então, por exemplo, vamos supor que você está fazendo osteopatia. Tá? Você trabalha no estúdio de Pilates, ou numa clínica, ou numa academia. O que vai acontecer? Você começa a falar que está fazendo, etc. Naturalmente, depois de um certo tempo, você vai pedir para sublocar um espaço lá. Onde você vai pedir para sublocar o espaço? No dia que tem mais movimento. Você tem mais gente, poderá você ter mais gente lá atendendo melhor. Né? Sabe aquele network que eu pedi para você ter e para você pegar o cadastro do seu paciente? Você vai avisar as pessoas que você está atendendo lá na clínica, que você atendeu, na academia, no estúdio, etc., e que você está fazendo isso agora. Sabe a rede social que eu falei para você ter? Você vai fazer um trabalho de rede social e enviar para essas pessoas. E aí você, em vez de estar começando, gastando um monte de dinheiro, você está começando, ganhando experiência, fazendo network, conhecendo as pessoas, estudando, aprendendo a trabalhar, aprendendo a fazer equipe. Você está aprendendo essas coisas todas ao mesmo tempo que está evoluindo na sua carreira. Então, meus amigos, a importância de trabalhar no local de terceiros, ela é muito grande, né? E aí, é importante que você cheque a aula da estratégia de carreira, fisioterapeuta recém-formado, terminando o plano B, lá do curso de gestão de carreira. Tá? Então, não deixem de fazer esse passo a passo nos detalhes, beleza? Quando você vai ter um consultório por horário, tá? Para você começar um consultório, você não começa ele assim, vou lá, vou alugar. Não, tem que ter alguns requisitos, tem que ter algumas questões que são importantes aí. E eu recomendo em que você comece o seu consultório alugando horários, tá? Para alugar horário tem várias possibilidades. Você pode sublocar um horário, você pode sublocar dois, você pode sublocar períodos. Nós vamos comentar um pouco a respeito de como que você pode fazer. Então, vamos lá. Começar um consultório alugando os horários. Vamos explicar um pouquinho como que a gente entende. Quais seriam os requisitos? O que você precisa ter para que você
consiga sublocar um horário, tá? Vamos lá. Primeiro, dentro das estratégias de carreira que a gente colocou lá, o ideal é que você tenha começado uma formação mais extensa, que é a do seu plano A. Então, assim, por exemplo, a pessoa está fazendo osteopatia, você vai lá e faz. A pessoa está fazendo curso de acupuntura, a pessoa está fazendo curso de quiropraxia, quer dizer, cursos de longa duração, tá? Ou o curso de uma formação curta, mas de uma técnica específica que seja interessantíssimo de venda, tá? Um curso de kinesiotape, você não consegue fazer isso. Um curso de crochetagem, você não consegue fazer isso. Eu vou alugar aqui um horário para fazer crochetagem nas pessoas. Não funciona. Percebe? Estou fazendo a formação em RPG. Funciona. Estou fazendo a formação em Pilates. Funciona. Estou fazendo a minha formação em osteopatia. Funciona. Percebe? Então tem curso que funciona, tem curso que não funciona. E a gente detalhou lá quais seriam isso. Qualquer coisa você vai lá e revisa. Então isso aqui é bem importante. Senão não funciona, gente. Não adianta. Segundo requisito que eu acho assim, ser super importante. Lembra que eu falei que você tem que ter os seus cadastros? Cara, arruma pelo menos 100 pessoas. Nossa, 100 pessoas. Se você está numa clínica trabalhando com grande fluxo, numa academia, você vai arrumar 100 pessoas no seu cadastro, sem muita dificuldade. Claro, nas redes sociais. E ao negociar com o local, isso é importante. Porque o que acontece? Quando você vai negociar com um local, por exemplo, ele vai querer saber assim, mas são os nossos pacientes, vai trazer seus pacientes para cá também, e você pode negociar. Por exemplo, não, eu tenho os pacientes também meus que eu quero trazer para cá. Então, isso é muito interessante. Claro, mas você só vai ter isso se você o quê? Fizer o cadastro das pessoas. Eu sei que às vezes é um porre. Você está lá atendendo, tem que pegar, fazer o cadastro. Mas, cara, o celular vai lá e faz. Tá? Isso vai fazer muita diferença para você. Tá? Eu acho interessantíssimo negociar sempre um período por semana. O que é um período? Uma manhã. Uma tarde. Uma noite. Uma manhã de sábado. Tá? Então, assim, eu sempre acho interessante isso. Por quê? Porque faz você se movimentar também. Se for uma coisa só por percentual de horário e tal, isso pode fazer com que você assim, se acomode. Eu tenho pelo menos essa tendência que se eu não me pôr em prova, se eu não jogar o chapéu para o outro lado do muro e for lá buscar, às vezes eu não vou. Então, checa se isso não acontece com você. Então, por exemplo, para mim, qual que é o melhor dia para começar? O sábado. E eu explico por quê. No sábado, pelo menos na maioria das cidades, aí você precisa checar na sua, tá? Na maioria das vezes, no sábado, as pessoas podem ir no horário que você propõe. Então, por exemplo, a pessoa fala para você assim, mas eu trabalho de 8 às 18, não consigo ir às 9 da manhã. Aí, às vezes, fica com aquela tua agenda assim, né, que é 7 e 8 da manhã, aí só vai ter paciente 11, meio-dia. Quer dizer, se deixar, o paciente faz um estrago com a tua vida pessoal. Ele faz, tá? Você fica meio refém. Então, comece no sábado. Comece no sábado. Que sábado é 9 da manhã, sábado. Nossa, sábado? Pô, sábado eu posso. A grande maioria pode. Começa pelo sábado. Eu comecei a atender pelo sábado. E os pacientes não faltavam. Em geral tem menos trânsito. A chance de ele faltar sempre é muito menor. Tá? Checa se isso dá certo na cidade interior também. Na cidade interior, sábado, domingo, sábado? Não, sábado eu vou pro sítio, eu vou visitar fulano, eu vou isso, eu vou aquilo. Aí você tem que ser um dia da semana. Então, por isso que é importante você entender aquele dia que mais movimenta, por exemplo. Tá? Pode ser um dia na semana, pode ser aquele dia que mais movimenta, por exemplo. Tá? Então, essas são as questões assim mais interessantes. Eu gosto, ou pelo menos eu fiz,
negociava um período. Ó, eu quero uma manhã, quanto que é uma manhã? Mas uma manhã, tá. Mais ou menos 8 até meio-dia, meio-dia e meia ali. Não é por horário, porque depois eu posso tentar colocar mais pacientes naquele mesmo horário. Não importa, tá? Então, vale a pena isto. Muito bem. E aqui, ó, isso aqui é muito interessante. Para que você consiga, começar a alugar esses horários, você tem que ter um período na semana para poder atender. Eu trabalho de 8 às 20 horas, de segunda a sexta. Beleza, segunda a sexta acabou para você. Vai ter que sobrar o sábado. Faço plantão de fim de semana, não posso. Eu só posso na segunda de manhã. Então, tem que ser segunda de manhã. Você tem que ter período livre. Se você não tiver período livre, você vai ter que fazer uma coisa que é muito difícil, que é abrir espaço na agenda. Abrir espaço na agenda, pessoal, é como assim, você tem uma gaveta cheia de meia e tem que pôr meia nova. E aí você vai ter que tirar as meias velhas, as meias que não usa, sabe? Tem que fazer uma limpa. Então, vai ter que arrumar um período livre. E, principalmente, você tem que também ter período livre de estudo. Lembra? Estratégias paralelas, ela indica você correr com o plano B, correr com o plano A. E, ao mesmo tempo, aprender a trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E, ó, nesse meio tempo, tem que viver. Se tem filho, tem que cuidar dos filhos. Se tem namorado, namorada, cônjuge, tem que dar uma atenção lá, né? Tá bom? Tem que arrumar a agenda, cara. Tem que arrumar a agenda. Outro requisito importante, uma confiança básica para atender os pacientes. Presta atenção numa coisa, que isso eu ouço demais. Professor, eu tenho medo de atender meus pacientes, não tenho aquela confiança, etc. Deixa eu te contar um segredo. Ninguém começa com grande confiança. Ninguém, nem eu, nem ninguém. Ninguém começa com uma grande confiança. Não tem jeito. Agora, imagina você do zero, sozinho, atendendo paciente recém-formado, chegou o paciente, você começou e vai cobrar. Por isso que a experiência prévia é importante. Por isso que você tem que ir colocando essas coisas ao longo do tempo para você ganhar uma confiança básica para atender. Sabe? E se você aplica razoavelmente bem isso num parente em casa, você aplica razoavelmente ali em algum colega, você faz seu treino certo no colega, você consegue, por exemplo, atender algum paciente lá da clínica que não era da tua técnica, mas você coloca a técnica e razoavelmente funciona. Gente, é isso. E já deu e vai começar. Sabe? Tem que começar. E é assim que funciona. Ninguém começa 100% de confiança. Ninguém. Então, ou você começa sem confiança ou você não começa. Funciona assim. Então, uma confiançazinha básica. É super normal estar inseguro. Super normal. Super normal. Tá? E aqui, vamos revisar os erros mais comuns dos planos B. Vamos lá. Tá? A grande erro, tá? É que na estratégia de carreira lá, que a gente comentou, e aí você pode revisar isso mais em detalhes, do fisioterapeuta recém-formado e terminando o plano B, o principal erro é fazer grandes dívidas nesse momento. Você faz grande dívida nesse momento, cara, você não consegue seguir com o plano. Você, por exemplo, não, mas eu não posso largar isso, porque eu tenho que pagar tal coisa que eu fiz, que eu tenho. Esse talvez seja o grande erro. Tem outros, e eu recomendo que você reveja ele ali na parte da gestão de carreiras, tá? Bom, se você só quis ver o curso de gestão de consultório, aqui tem um problema, porque
ele acaba sendo ligeiramente atrelado, você não consegue separar as coisas todas. Ou recomendo que você depois adquira o curso de gestão de carreira, tá? Ou no Função Autonômica, que vão ter todas as estratégias, mais toda a parte de avaliação, né? E boa parte aí também de condutas de tratamento. Bom, mas é isso. Esses são os requisitos que eu julgo principais para que você comece a alugar seu consultório. No próximo vídeo nós vamos começar a falar das estratégias. Então, no vídeo passado a gente falou sobre alguns dos requisitos importantes ali e nesse nós vamos começar a falar sobre as estratégias, tá? Quais seriam as estratégias para que você de fato comece a alugar esses horários? Então presta atenção, olha só. Primeiro, cheque os equipamentos que tem nesse consultório para você trabalhar. Por exemplo, eu preciso de uma maca que não seja encostada na parede. Eu já aluguei um consultório lá na Asa Norte, aqui em Brasília, que, cara, não tinha espaço para atender com a maca. Eu tinha um consultório alugado na Asa Sul e um na Asa Norte. E eu queria saber de onde que eu conseguia ter mais público, na Asa Sul ou na Asa Norte. A Asa Sul acabou ganhando. Mas na Asa Norte não tinha como eu atender direito, porque a maca não estava no lugar certo. Era uma maca de médico, alta, fica encostada. Mas para você fazer um exame, então não dá para você atender. Então esse é um problema. Então checar os equipamentos que tem no consultório para você trabalhar e se ele está razoavelmente adequado. Nunca vai estar o ideal, tá? Nunca vai estar o ideal. No que eu atendia na Asa Sul, por exemplo, ele tinha um razoável espaço e tinha uma maca dobrável portátil que eu consegui deixar lá abaixo. Então, consegui fazer. Tá? Bom, levar seu próprio computador ou tablet ou suas fichas de avaliação. Cara, você leva as suas coisas para lá. Tem que levar, não tem jeito. Então, você tem um computadorzinho, leva. Isso não tem, cara, no celular. Grava, sabe? Grava as coisas, deixa lá, mas você tem que ter isto na sua sala, tá? Você tem que ter. E vamos lá, começar a tentar personalizar um pouco a sua sala. Isso faz uma diferença, gente, que é muito grande, muito grande. Então aqui algumas dicas, tá? Vamos lá. Primeiro, alguma foto, você vê que tem até foto aqui, ó. Mas eu vou botar foto aqui. Bota uma foto com a sua mãe, com o seu pai, se você tem filho, com os filhos, tá? Então, sempre remetendo muito à sua família, porque isso é uma coisa que as pessoas se identificam. Elas querem saber, elas olham, coisas nesse sentido. Então, qualquer coisa você pega, põe numa mochila sua, que você vai colocar o computador, põe a fotinho. Algum objeto que você julgue importante para decorar. Aqui atrás eu tenho algumas coisas mesmo, né? Você pode ver esse ciclo aqui. Tem aqui uma... Aqui tem uma... Olha que interessante. Uma ampulheta. Eu gosto muito disso aqui. A relação com o tempo, para mim, ela é primordial. Então, são coisas assim. Claro, você não precisa ter tanta coisa, mas um objeto que signifique muito para você, ele é interessante dar o seu toque pessoal. Leva uma mochila, jaleco, bem apresentável, confortável. As meninas, cuidado muito com os saltos, cuidado com as roupas muito justas para que você não consiga fazer os movimentos. E uma dica da minha esposa agora, ela sempre fala assim, sempre esteja bem arrumada para que as pacientes possam se inspirar em você. As mulheres acabam se inspirando umas nas outras nisso, né? Ter uma fisioterapeuta bem arrumada, bem apresentada, vai fazer sempre muita diferença. E lembra da diferença entre estar bem arrumada e estar over, estar demais, maquiagem muito pesada, cabelo muito pesado, que você não consegue executar as coisas. Cuidado, menos, ou não tão menos, mas menos é mais, tá? Lembra que você não está indo para uma festa, não tem que ter aqueles decotes enormes, tá? Sobriedade,
passe assim uma imagem a mais profissional que você puder, tá? Dos homens. Usa a barba, faz a barba, corta bonitinho, deixa o cabelo mais ou menos arrumado, tá bom? São questões assim importantes, chaleco limpo, bem alinhado, tá? São requisitos assim bem importantes, principalmente para quem ainda não te conhece. Então tem aquela história, paciente não te conhece ainda, tá? Mas, por exemplo, ele conhece o computador da Apple. Se você bota o computador da Apple, ele fala assim, pô, esse cara tem um Apple. Esse cara tem um iPhone. Esse cara tem um relógio tal. Isso, querendo ou não, faz alguma diferença. Ah, mas eu não tenho nada disso. Beleza, então você tem uma apresentação simples, mas bem feita. Não importa. Mas se tem, isso te ajuda. Mas ele te ajuda só nesse primeiro momento, tá? Isso não é fundamental assim, muito mais. Vamos lá. Agora uma dúvida muito frequente, que é aquela história do percentual do terapeuta versus percentual do local de atendimento. Então vamos lá, algumas dicas para vocês. Acho que a primeira coisa, que ela é mais importante, que fisioterapeuta via de regra não entende muito bem, é checar o imposto. O imposto a ser pago pela consulta. Quem que vai arcar? Então vamos lá. O imposto é pela clínica, ou seja, a clínica recebe, a academia ou estúdio recebe, faz as deduções e paga você? Ou o imposto é pelo fisioterapeuta, que é ao contrário. Você recebe as coisas todas do paciente, você recebe o dinheiro, faz o imposto e paga a clínica depois. Então, tem duas maneiras de fazer isso. Tem clínica que prefere, fala assim, não, você recebe, você faz tudo aí, e depois só me paga a minha parte. Então, normalmente é isso. Tem clínica que fala assim, não, aqui a gente que recebe e tal, a gente repassa as coisas. Então, possivelmente o imposto vai ficar pela clínica, né? Então, o ideal é que você calcule os percentuais descontando o imposto. Tem que descontar o imposto. E, ó, falar de imposto tem coisa pra caramba, ó, tá? Então, essa é a questão interessante. Então, o ideal seria você fazer o seu imposto para que você possa declarar a renda. Cara, e tem uma coisa que normalmente os filhos não gostam, que é tal de pagar imposto. Aí tenta deixar para... deixa na taxa mínima para não pagar, etc. E tal. Tá, o mínimo você tem lá, você não paga mesmo. Mas a gente quer fazer com que você passe logo dessa fase de ganhar o mínimo. Ganhar, né? Para que pague imposto mesmo. Tá? Então, esse é o ideal. Mas eu vou precisar pagar imposto? Sim. É aquela história. Tomara que você tenha que pagar muito imposto. Porque se você tiver que pagar muito imposto, você está ganhando muito. Essa é a história. Então, pagar muito imposto. Tá? Impostos e encargos fazem parte do nosso trabalho. Gente, não sonegue. Não sonegue, não estou aqui para dar lição de moral em ninguém, etc. Tá? Assim, todo mundo já deixou de dar uma nota ou outra. Eu acho que isso, infelizmente, faz parte da nossa cultura. Mas a gente tem que começar a quebrar isso, se a gente quer, né, fazer a nossa parte. Tá bom? Eu acho que isso é o mais importante. E segundo, não faça mais barato que o paciente não quer a nota fiscal. Cara, não comece a cair nessa. Porque senão, querendo ou não, já é um certo desconto. Ah, é descontinho. Aí você começa a ganhar fama que, ele dá desconto. Ele dá desconto. Ela dá um desconto, conversa com ela. Não paga logo, não. Pega um desconto antes. Os pacientes falam isso uns para os outros. Quem recomenda? Não, um paciente recomenda ao outro? É um paciente que recomenda ao outro, muitas vezes. Ele vai recomendar como? Ou você recomenda um restaurante e não fala do preço? Você fala do preço ou não fala do preço? Você fala do preço um pouco. A não ser que seja uma sumidade, e as pessoas já têm noção. Sempre funciona, tá? Mas lembra, o seu mês está começando, tá? E aí,
você tem a possibilidade de fazer como pessoa física. E no começo, você possivelmente vai ter um percentual de isenção de imposto de renda. Tá? Tem uma taxa, tem um percentual de isenção. Isso normalmente muda de tempos em tempos. Você procurou no Google, você acha. Você tem mais ou menos, na última vez era 30 mil mais ou menos por ano que você podia declarar e não pagava imposto de renda. Tá? Existe um percentual anual que você ganha e não excede imposto. Se você passar disso, você passa a ser cobrado. Tá? Então, não esquece, procura no Google, checa o valor atualizado. Não vou ficar colocando o valor aqui, porque daqui a pouco ele refaz. Tá? Então, isso é importante você saber. Você tem que começar a aprender essas coisas. Isso é da sua vida profissional. Tá? Claro, pessoa física é pelo teu CPF. Pessoa jurídica é quando você abre uma empresa. Aí você tem o que a gente chama de CNPJ. Tá? Só que esse modelo para o CNPJ ele fica inviabilizado nesse modo de locação por horários. Tá? Porque você não consegue abrir uma empresa para alocar por horário. Você tem que ter um local em que você alugou esse local, que você vai constituir a sua empresa nele. Nós vamos detalhar isso um pouco mais à frente. Tá? Então, essa é a relação. E algumas estratégias para você negociar isso. Então, retomando aqui, ó, verificar qual é o imposto, como é que a gente vai fazer essa negociação da clínica com o terapeuta. Vamos lá. Pagamento por percentual. Fatores que influenciam na negociação do percentual. Vamos lá. O paciente da própria clínica, foi você que trouxe. A marcação é feita por quem? Por você ou pela clínica, ou seja, tem secretária para você ou não, e quem paga o imposto. Normalmente é assim. Tá? Isso vai variar. Porque às vezes você está numa negociação assim, beleza, eu ganho 70, a clínica ganha 30. Beleza. Mas você traz os pacientes, você mesmo faz a marcação, você às vezes só usa o espaço mesmo. É uma coisa. Né? Então tem que ser ajustado nisso. Tá? Então, ó, algumas sugestões. Já retirado o imposto. Vamos lá. 70, 30 para o terapeuta, ou seja, 70% do terapeuta, 30% para a clínica, ideal. Tá ali, ó. Tá? 30% de custo operacional, bem razoável. Tá? 60, 40 para o terapeuta. Ok. Está começando ali e tudo mais. 50-50, 50-50. Ele não é dos melhores. Não é dos melhores, mas às vezes está começando, você não está tão seguro, não está assim, às vezes é melhor ir dessa maneira. Porque, querendo ou não, para a clínica é um risco também colocar você para atender, porque você está atendendo na clínica dela, e você está começando, envolve um risco. Envolve um risco. Tá? E menor que isso, possivelmente a negociação não está boa. Repense se esse local vale a pena. Arruma outro. Tem forma de arrumar outro, você sabe. Desde que você tenha seguido os passos. Tá? Então fica essa relação aqui para você. Em seguida, agora eu vou falar do valor fixo. As estratégias aqui de negociação do percentual terapêutico e clínica. Então, isso aqui dá muito pano para manga mesmo. Tá? Então, tem esse pagamento por percentual, foi o que a gente comentou já algumas coisas com vocês. Agora, você pode ter, por exemplo, valor fixo por período, quer dizer, você vai pagar por um determinado período que você utilizar a clínica, um valor fixo. Tá? Vamos passar algumas estratégias quando você pode fazer isso. Então, por exemplo, quando você vai negociar isso, vale a pena quando você já tem pacientes. Você já tem paciente, já tem lá uma certa carteira de clientes que começa a te procurar ali, você já tem. Então, às vezes vale a pena, porque já fica algo fixo. Você já tem um aluguel. É como se fosse uma prévia de um aluguel. Você já começa a ajustar para pagar.
tá? E vale muito a pena se você já sabe a estratégia para ter pacientes novos também. Então, lembra que eu falei que para você ter o cadastro dos pacientes? Cara, redes sociais você pega muito isso aí, tá? Então, eu devo estar lançando um curso sobre redes sociais na fisioterapia, uma coisa bem específica, como é que você produz os conteúdos, etc. Então, mais para frente, talvez você veja alguma coisa a respeito. E, claro, isso pode te ajudar nessa estratégia aqui, tá? E que eu acho mais interessante, assim, você se compromete a fazer certo. Cara, você está colocando, de novo, jogou seu chapéu para o outro lado do muro e buscar para saber o que está lá do outro lado. Você se compromete, dá certo ou, cara, está ferrado. Então, você faz dar certo, tá? Então, seria interessante. Agora, não é para dar, você às vezes por percentual ou você começa pelo fixo. Tem duas formas. Mas quando que você, por exemplo, muda do percentual para o fixo? Como é que pode valer a pena para você? Vamos mostrar aqui uma conta básica para ser feita. Então, mais ou menos assim, ó. Vamos supor que você fez 20 atendimentos no mês. Ou seja, estava fazendo 5 atendimentos por semana. Ainda é paciente atendimento. 5 atendimentos na semana. Então, tá lá. Nem sempre vai chegar nesses números de 5 atendimentos na semana, tá? Ainda mais começando. E, principalmente, presta muita atenção nisso, cara. Isso aqui é um erro fatal. É importante você aprender a concentrar os pacientes no dia e horário. Quanto mais opção você dá, mais difícil fica lotar os horários de atendimento. Aí fica o dia inteiro no consultório e um paciente aqui, outro lá, outro ali, outro lá. Não, tem que aprender a concentrar os pacientes no mesmo horário. Ah, mas eles não podem. Então, talvez não seja o tipo de paciente que você precise. Tem paciente, pessoal, que dá muito trabalho. É muito trabalhoso. Não vale o dinheiro. Não vale. Não vale. Aquele cliente ruim, marca, desmarca, faz de você de gato sapato e você está lá todo bonzinho. Não caia nessa. Não caia nessa. Simples assim. Tá? E reveja o melhor dia para você começar. Então, tá lá. Então, vamos lá. 20 atendimentos no mês, 5 por semana. Supondo um valor de R$100 por atendimento, tá bom? Então, aquela história, né? Busque primeiro pacientes que paguem o valor sem reclamar muito. Então, normalmente, vai ter pacientes que vão pagar e tudo bem. E aqueles pacientes que ficam reclamando demais para pagar, cara, começa pouco a pouco a cortar, porque senão você começa a criar um público assim. Isso é ruim. E minha orientação. Você está aqui com um paciente, tá? Estou aqui na cadeira do meu consultório aqui, tá? Aqui a câmera está onde estaria o paciente. Quando te pedirem desconto, sorria e diga que não trabalha com desconto. Eu não trabalho com desconto. E siga continuando a consulta. Assim, desse jeito. Tá? Aprenda a dizer não. Muitas pessoas têm o hábito de pedir desconto. É natural. As pessoas, às vezes, mais velhas são assim. Elas naturalmente pedem desconto. Eu tenho uma paciente que ela acha um absurdo não dar desconto. Ela acha um absurdo. Por quê? Porque na cabeça dela, tudo que ela compra tem um desconto. E é assim. Então, busque cobrar a cada sessão. Eu, pelo menos, gosto disso. Cada sessão paga. Cada sessão paga. Ah, mas não pode acumular e pagar depois. Cara, isso pode dar muito ruim. Paga por sessão. Eu costumo dizer assim para os pacientes. Olha, eu cobro por sessão porque vai que na próxima sessão você melhora. E aí você deixou adiantado as consultas. Nem fala que não é para não pagou. Vai que você deixou adiantado, como é que eu tenho que fazer? Às vezes já te dei a nota, já cobrei o imposto. Aí você vai pedir o dinheiro, com razão. Então vamos combinar assim, a cada consulta você paga. E hoje está fácil, hoje tem Pix, hoje tem... Eu vou falar que hoje tem cheque.
Eu quase não recebo mais cheque de dinheiro, é Pix, transferência, cartão, enfim. Você que está começando, transferência, Pix. Bem simples, né? Então, o valor e forma de pagamento, isso é muito, muito claro. Então, vamos lá. 20 atendimentos, 5 por semana, R$100 mais ou menos caro, deu 2 conto no mês. Então, vamos lá. O que acontece? Se você está repassando 30% dos valores de atendimento, você está deixando R$600 para a clínica, ou para o local que você está ali sublocando. Se você está pagando 40%, né, que é 70-30, ou 60-40, então vai deixar R$800. Então, seria mais interessante você alocar um período por R$500 por mês. Ah, uma manhã por R$500? Às vezes você consegue. Isso aqui são exemplos, tá? São exemplos apenas. Mas a conta é feita assim, tá? Então, vamos lá. Dos 30%, 1.600, sobrou 1.400 para você. Dos 40%, R$800, sobrou 1.200 para você. Aqui, ó. Dos R$500 por período, sobra 1.500. Olha lá, R$300 de diferença aqui, ó. São 3 atendimentos. Aqui são 2 atendimentos. Aqui é 1 atendimento. Tá? E aqui, óbvio, né? Isso aqui, ó, ele chegou no nível. Se você conseguir atender 6, 7, 8, você continua pagando isso. Aqui isso começa a subir. Então essas, cara, são assim, são contas que você um dia precisa fazer. Simplesmente, tem que chegar e fazer. E aí, o que acontece? Vai manter a estratégia. Veja bem, de 3 a 12 meses. Tem que manter um pouco isso para você ver se está dando certo o que você está fazendo. Vamos lá. O ideal é que você começar a ter mais pacientes. Então, vamos lá. Passo a passo aqui, ó. Quando você começar a ter mais pacientes, você vai pedir um segundo turno de horários. Quando você pedir o segundo turno de horário, você já não negocia em percentual. Você fala assim, quero alugar um horário, minha proposta é essa. Tenho mais pacientes. Então, possivelmente, quando você precisar de um terceiro turno de horários, já é hora de começar a pensar no aluguel próprio. Então, é assim que funciona. Você começa primeiro alugando os horários, depois você vai tentando pegar esses períodos, lota o período, aprende a colocar paciente tudo no mesmo período, pede um segundo período, vai lotando os pacientes para lá, aí, quando chegar no terceiro, pera lá, talvez não seja interessante. E aí você vai ter que começar a pesquisar o local. E de preferência, se tem uma sala, um prédio, né, dentro do prédio que você atende, do comércio, do local, etc., tem alguma sala próxima ali que você consiga alugar no mesmo bairro, vale muito a pena, porque você já não sai do mesmo local. Então, nesse momento, comece a fazer uma pesquisa básica dos valores. Equipamento, mesa, enfim, os móveis, essa coisa toda. Você começa a fazer isso. Por isso que eu falo que é de 3 a 12 meses. Porque às vezes tem que ir juntando grana e fazendo com que o paciente renda as coisas. E principalmente, cara, não gasta dinheiro com futilidade nesse momento. Não pode. Vamos lá. Aquela viagem, espera. Aquele carro, espera. Não faça grandes dívidas no cartão de crédito ou o carro joga fora. Não faça. Continua no seu curso de longa duração, porque ele é seu plano A. E continue investindo no que está em educação continuada. Então, esse é o plano. 3 a 12 meses. Você vai manter essa estratégia, tá?
E se passar 12 meses e não ter conseguido, rever estratégia para ter paciente. Checa suas contas, não está gastando muito, não está cobrando pouco. 12 meses. Se isso não estiver rodando em 12 meses, algo está errado. Reveja as contas. Está cobrando pouco. Está num lugar que te cobra muito e você está cobrando pouco. Às vezes, por exemplo, é um local de bairro nobre, e bairro nobre assim, ele te cobra mais caro para você, as pessoas querem pagar mais barato. Tá? Reveja a estratégia de ter pacientes novos. Vamos buscar ter mais pacientes e vamos poder cobrar melhor. Tem que rever. A estratégia, sim, ela tem que durar de 3 a 12 meses. Beleza? É mais ou menos assim que a banda toca. Quando você vai mudar do percentual para o fixo, né, para os períodos fixos, e depois quando você vai rever isso para começar a alugar um cantinho próprio aí para você, tá? E no próximo vídeo eu vou começar a comentar quando mudar para o consultório alugado. Estava comentando sobre começar no consultório alugando, os horários, os requisitos, as estratégias, falamos muito dessa relação dos percentuais, de como que você pode negociar tudo isso. Então, tem bastante informação para que você veja e reveja em detalhes, faça suas anotações e tire suas dúvidas. Agora, quando mudar para o consultório alugado próprio, vamos dizer assim, você deixou de ter, por exemplo, alugar aqueles horários ou aqueles períodos ou percentual e você quer alugar um lugar próprio. Então vamos lá. Vamos passar aqui quais seriam as estratégias bacanas para que você possa fazer. Vamos lá. Consultório seu, onde você leva um espaço ou uma sala, a depender do seu ramo ou atividade. É basicamente isso. Quando você paga por períodos ou percentual que você atende, ele já é muito próximo de um aluguel de um espaço próprio, que é essa parte que eu estou falando agora. Então, por que eu acho que é interessante que dentro dessa estratégia você sempre tenha, antes de alugar um espaço próprio para você, que você alugue períodos? Porque quando você aluga períodos, é muito próximo de como seria, por exemplo, você alugar uma sala. Porque aquele período é seu espaço, você tem que ajustar, gerenciar. Você começa numa escala menor, aprende, arruma as coisas, enfim. Vale muito a pena. Quando que você pensa em ter um lugar próprio? Quando você já tem reserva. Primeiro, para montar o seu negócio dentro do aluguel de 3 a 4 meses. Então, por exemplo, vamos supor que o aluguel lá do espaço seja R$1.000. Então, você tem que ter de 3 a 4 meses disponível para que isso rode de uma maneira tranquila. Você já tem uma certa carteira de clientes, a tua agenda já está rodando. A sua agenda já está rodando. Então, isso é interessantíssimo, porque você começa a montar o seu consultório já com fluxo de caixa, com caixa para pagar as coisas. Ou seja, tem uma conta lá que você vai deixar 3 a 4 mil reais, deixa na conta lá, isso vai rodando as despesas do seu consultório e aí você vai sempre repondo ali dos custos para que você consiga depois ter noção dos seus ganhos. Então, isso é o mais importante. Você tem recurso para fazer isso? Tem. 3 a 4 aluguéis? Tem. Você tem uma agenda que já é razoavelmente constante? O que você é razoavelmente constante? Toda semana tem paciente. Toda semana você está atendendo. Toda semana você está atendendo. Tá? E aprenda a controlar medo da mudança. Cara, se tem uma coisa que as pessoas têm medo é de mudar as coisas. Ah, vai mudar, vai isso, vai aquilo, vai ser um problema. Cara, isso é um problemático. Tá? Então, você precisa aprender a controlar esse medo. Simples assim. E aí, nisso, obviamente, você vai calcular também o preço de uma ligeira reforma.
Você começa simples, gente. Ó, você precisa ter uma máquina, você precisa ter um computador, o que você precisa ter? Tá? Você vai começar a calcular isso. Eu vou falar mais em detalhes desses equipamentos no nosso próximo vídeo, onde a gente vai comentar, saindo dessa parte, né, dos consultórios por horário para o consultório alugado. Então é meio que quase né, uma continuação, tá? Do consultório por horário para o consultório alugado, que tem ali uma estratégia junto, tá? Então, no próximo vídeo já começo do planejamento da estratégia do consultório